Saudações, alma inquieta. Prepare-se, pois caminharemos juntos pela penumbra até que o sono venha te buscar. Antes de cruzarmos esse portal, deixe seu like e inscreva-se para não se perder nas sombras. Diga-me nos comentários, de onde você é e qual dessas histórias ficará guardada na sua memória esta noite. Agora vamos para a primeira história. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos hoje. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 10 anos, lá em 2005. Na época eu morava com meus pais e minha irmã mais nova em Itapetininga, no interior de São Paulo. A gente tinha acabado de se mudar para um sobrado no centro da cidade. Um casarão antigo, amarelo, daqueles bem antigos mesmo. A casa era grande demais pra gente. 2 andares, porão embaixo que servia de garagem também, e um monte de cômodo. Meu pai tinha conseguido alugar barato porque o dono morava em outra cidade e queria alguém para cuidar do imóvel. Na época a gente achou que era sorte. No primeiro andar ficava a sala, a cozinha, um banheiro e o quarto dos meus pais. No segundo andar tinha 2 quartos, o meu e o da minha irmã, e mais um banheiro. E olha, desde o primeiro dia que a gente entrou naquela casa, eu senti que tinha algo errado. Não era uma coisa que dava para explicar direito, era tipo uma sensação ruim no estômago. O segundo andar era o pior. Para subir tinha uma escada de madeira velha que rangia muito. E bem na frente da escada, quando você chegava lá em cima, ficava o banheiro. Mas a parte mais estranha era o alçapão. Tinha um alçapão no teto logo acima da escada. Meu pai disse que era acesso para a parte elétrica da casa, tipo um mini sótão onde passava a fiação. A tampa era de madeira pesada e tinha uma argolinha de metal para puxar. E aqui vem a parte que até hoje eu não consigo explicar. Toda noite mesmo, a gente fechava aquele alçapão antes de dormir. Meu pai subia numa escada, empurrava a tampa até fechar direito. E toda manhã ele estava aberto de novo. No começo a gente achou que era problema na dobradiça, que a tampa estava caindo sozinha. Meu pai até tentou colocar um trinco, mas não adiantou. Continuava abrindo. Minha mãe ficava nervosa. Fecha isso direito, pelo amor de Deus. E a gente fechava. Mas de manhã, aberto de novo. A energia daquele segundo andar era péssima, pesada. Sempre que eu subia para ir para o meu quarto, sentia um frio na barriga. Minha irmã, que tinha 7 anos, chorava toda noite pedindo para dormir com meus pais. Mas o pior não era o alçapão, o pior era o porão. O porão ficava embaixo do primeiro andar. Para descer tinha uma escada de madeira, mais velha ainda que a de cima, que rangia muito, muito mesmo. A gente usava parte do porão como garagem, meu pai estacionava o carro lá. Mas o fundo do porão era escuro, cheio de entulho velho que já estava lá quando a gente chegou. A escada do porão ficava bem ao lado da cozinha. E foi aí que eu comecei a ouvir. Era um som de respiração, pesada, constante. A primeira vez que ouvi eu estava sozinho na cozinha, pegando água na geladeira. Eram umas 9 da noite. E aí eu ouvi aquele som, como se alguém tivesse respirando com dificuldade. Tipo, aquele barulho de respiração de mergulhador, sabe? Aquele som meio metálico, forçado. Parei de beber água e escutei. O som estava vindo da direção da escada do porão. Chamei meu pai. Pai, vem aqui. Ele veio. Que foi? Tá ouvindo isso? A gente ficou em silêncio. O som continuava. Respiração, lenta, pesada. Meu pai ficou pálido. Deve ser o cano, ele falou. Às vezes faz barulho estranho. Mas não era cano. A gente sabia que não era. E o pior é que quanto mais perto da escada você ficava, mais alto ficava o som. Tipo, se você estava do outro lado da cozinha, mal dava para ouvir. Mas se você chegava perto da porta que dava para o porão, o som ficava nítido, alto, como se tivesse alguém respirando bem ali, do outro lado. Teve uma noite que meu pai desceu no porão para pegar uma ferramenta que tinha esquecido. Eram umas 10h30. Eu estava na sala vendo TV quando ouvi ele subindo a escada correndo. Correndo mesmo, os degraus rangendo alto.
Ele chegou na cozinha branco suando. "Que aconteceu?" minha mãe perguntou. "Nada", ele falou. "Só vamos subir." Mas eu vi nos olhos dele. Ele tinha visto ou ouvido alguma coisa lá embaixo. Depois daquele dia, ele nunca mais desceu no porão de noite. Só durante o dia, com todas as luzes acesas. A gente morou 2 anos naquela casa. 2 anos que foram os mais assustadores da minha vida. Eu dormia mal, acordava no meio da noite com a sensação de que tinha alguém me olhando. Minha irmã teve pesadelos quase todas as noites, e o alçapão continuava abrindo, todo dia, sem exceção. No final do 2º ano, a gente já estava procurando outra casa para alugar. Meus pais não aguentavam mais. Foi quando meu pai conversou com um vizinho velho, que morava ali perto fazia décadas. O cara disse que aquela casa tinha uma história pesada. Muito tempo atrás, tipo uns 150, 200 anos, aquela região toda tinha sido uma fazenda, e naquele terreno exato onde ficava a nossa casa, tinha sido uma senzala. Uma senzala de um senhor de engenho muito rico e muito cruel. Diziam que ele tratava os escravizados de um jeito brutal, que muita gente morreu ali de maus tratos, de fome, de doença, e o porão da nossa casa era exatamente onde ficava a senzala original. Aquele chão de terra batida, aquelas paredes velhas, tinham centenas de anos. O vizinho disse: "O sofrimento fica, sabe? Esse tipo de dor não some." Quando meu pai me contou isso, tudo fez sentido. A respiração pesada no porão, a energia ruim do 2º andar, o alçapão que não fechava. A gente se mudou 3 meses depois, para uma casa menor, mais cara, mais nova, limpa. Na primeira noite na casa nova, eu dormi a noite inteira, sem acordar, sem pesadelos. Minha irmã também. Alguns anos depois, em 2009 ou 2010, eu soube que aquele sobrado amarelo tinha sido demolido. O dono vendeu o terreno e construíram um prédio comercial no lugar. Não sei se foi por causa dos inquilinos que reclamavam, ou se foi só porque a casa estava velha demais. Mas eu fiquei aliviado quando soube. Tipo, ninguém mais ia ter que passar pelo que a gente passou. Até hoje, quando eu vejo um sobrado antigo, eu me lembro daquela casa, daquele alçapão abrindo sozinho, daquela respiração vindo do porão. E eu penso, quantas casas antigas têm histórias assim? Quantos lugares guardam dor e sofrimento de tanto tempo atrás? Eu não acredito em assombração tipo filme, sabe? Mas eu acredito que alguns lugares carregam energia. Que o que aconteceu ali fica impregnado nas paredes, no chão, no ar. E aquele sobrado amarelo em Itapetininga, aquele lugar carregava muita, muita dor. Eu nunca mais voltei naquela rua, nem quando vou visitar a cidade. Faço questão de passar longe, porque tem lugares que a gente não esquece, e tem lugares que é melhor deixar para trás. Aquela casa foi os dois, olha. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo e que até hoje mesmo, me dá arrepios quando eu lembro. Foi em 2002, cara. Eu era mais novo, devia ter uns 15, 16 anos. E a gente estava voltando de uma viagem de praia, sabe? Daquelas viagens de família mesmo, todo mundo apertado na Kombi velha do meu pai. Pra você ter uma ideia, a gente tinha passado o fim de semana inteiro lá no litoral. Foi massa, assim, praia, churrasco, aquela coisa toda. Mas tipo, a volta sempre era meio chata, né? Porque era longe pra caramba. A gente morava no interior de São Paulo, então era tipo umas 4, 5 horas de viagem. E olha, a Kombi do meu pai já era velha naquela época. Ano 78, se não me engano. Azul clarinha, toda enferrujada embaixo, mas o velho amava aquele carro. Então a gente saiu de tarde da praia, devia ser umas 5, 6 horas. A ideia era chegar em casa umas 11 da noite, meia-noite no máximo. Eu lembro que eu estava no banco de trás com meus 2 irmãos mais novos, o Gustavo e a Letícia. Minha mãe na frente com meu pai dirigindo. E cara, todo mundo cansado demais, sabe?
Aquele cansaço bom de praia de ficar o dia inteiro no sol. A viagem foi de boa no começo. A gente foi conversando, ouvindo rádio, aquelas músicas horríveis que meu pai gostava, uns sertanejos antigos, essas coisas. Aí foi escurecendo, escurecendo. E tipo, no interior a estrada fica escura mesmo, sabe? Não tem poste, não tem nada. Só o farol da Kombi iluminando e aquele breu dos dois lados. Devia ser não sei, umas 10:30 da noite. Talvez 11. Quando meu pai falou assim: "Ó, eu preciso parar pra mijar. Tô segurando faz tempo já." E minha mãe até reclamou, tipo: "Ah, mas a gente tá quase chegando, não dá pra segurar." Mas ele disse que não dava, que tava apertado demais. Então ele parou a Kombi ali mesmo, na beira da estrada. E olha, esse detalhe é importante. A gente tava numa parte da estrada que era só mata dos dois lados. Tipo assim, mata fechada mesmo. Aquelas árvores altas, tudo escuro. Não tinha casa, não tinha nada. Só mato. Meu pai estacionou meio torto na beirada e desligou o motor. Aí ele desceu e falou: "Alguém mais quer aproveitar?" E tipo, eu tava com vontade também, né? Então falei: "Eu vou." Meu irmão, o Gustavo, também quis ir. A gente desceu da Kombi e, cara, o silêncio era pesado demais. Sabe quando você sai do carro e percebe que não tem nada ao redor? Nenhum som de carro passando, nenhum som de bicho, nada. Só aquele silêncio que incomoda. A gente foi ali uns metros pra frente pra não mijar perto da Kombi, né? Meu pai foi pro lado direito da estrada e eu e meu irmão fomos pro lado esquerdo, perto da mata. E olha, tava frio. Não era aquele frio de congelar, mas tava tipo uns 15 graus. E tinha um ventinho chato que ficava balançando as árvores. A gente fez o que tinha que fazer e voltou pro carro. Minha mãe e minha irmã tinham ficado dentro da Kombi. Quando a gente subiu de volta, meu pai girou a chave para ligar e nada. A Kombi não pegou. Ele tentou de novo. Nada. Só aquele barulho de motor tentando virar, mas não conseguindo, sabe? Que estranho, ele falou. Ela estava funcionando normal até agora. Tentou mais umas 3, 4 vezes. Nada. O motor não pegava de jeito nenhum. Aí minha mãe começou a ficar nervosa, tipo: "E agora? O que a gente faz?" Meu pai desceu de novo, abriu o capô da frente, porque na Kombi o motor é na frente, né? E ficou lá mexendo. Eu desci junto para segurar a lanterna para ele. Aquela lanterna fraquinha que a gente tinha no porta-luvas. Ele ficou olhando, mexendo nos fios, verificando não sei o quê. Mas tipo, meu pai não entendia nada de mecânica. Ele só ficava mexendo fingindo que sabia. Sabe como é? Depois de uns 10 minutos ele falou: "Não tô vendo nada de errado aqui. Vou tentar ligar de novo." Subiu, tentou, nada. Absolutamente nada. E foi aí que a gente começou a ficar preocupado de verdade. Porque, tipo, não passava nenhum carro naquela estrada. A gente já estava ali há uns 20 minutos e nada. Nenhum carro, nenhuma moto, nada. "E agora?" minha mãe perguntou, já quase entrando em pânico. "Calma", meu pai falou. "Alguém vai passar, a gente pede ajuda." Mas, cara, ninguém passava. E quanto mais tempo passava, mais estranho ficava. Tipo, era uma estrada que ligava o litoral ao interior. Sempre tinha movimento, mesmo de noite. Mas naquela noite, nada. Ficamos ali esperando. 30 minutos. 40 minutos. Nada de carro. Minha irmã começou a chorar. Ela era pequenininha, devia ter uns 8 anos. "Eu quero ir para casa." Ela ficava repetindo. E olha, eu tava começando a ficar com medo também. Tinha alguma coisa errada ali. Não era só o carro que não pegava. Era tipo a sensação do lugar, sabe? Parecia que a gente não devia estar ali. Foi quando a gente ouviu um barulho vindo da mata. Do lado esquerdo, de onde eu e meu irmão tínhamos ido mijar. Era tipo galhos quebrando. Algo se movendo no mato. Que é isso?" minha mãe perguntou, a voz tremendo. "Deve ser algum bicho", meu pai falou, mas eu vi que ele também estava assustado. O barulho parou. Ficou tudo quieto de novo.
A gente ficou ali, dentro da Kombi, em silêncio total, esperando, ouvindo. E aí, o barulho voltou, mas dessa vez mais perto, muito mais perto. Galhos quebrando, passos. Algo grande se movendo pela mata, vindo na direção da gente. Tranca as portas, meu pai falou baixinho. A gente trancou tudo. As 4 portas. Os vidros já estavam todos fechados. O barulho continuava, cada vez mais perto. E o pior é que parecia que estava circulando a gente. Tipo, começou do lado esquerdo, foi pra frente, depois pro lado direito. Que tá acontecendo? Minha mãe estava quase gritando. Shh, meu pai mandou. Fica quieta. A gente ficou ali, mudos, só ouvindo. Meu coração estava disparado, disparado mesmo. Eu sentia ele batendo no peito, na garganta, nos ouvidos. O barulho parou bem atrás da Kombi. Silêncio total. A gente esperou 10 segundos, 20 segundos, nada. E aí meu irmão, o Gustavo, que estava olhando pelo vidro de trás, ele sussurrou. Tem alguém aí. O quê? Meu pai virou. Tem alguém parado atrás da Kombi, no meio da estrada. Cara, eu gelei. Gelei completamente. Meu pai tentou olhar pelo retrovisor, mas estava escuro demais. Tem certeza? Tenho. É uma pessoa. Tá parada ali. Como assim uma pessoa? Minha mãe estava em pânico total. Meu pai pegou a lanterna e acendeu pela janela de trás, iluminando a estrada. E tinha uma pessoa ali. Era um homem. Pelo menos parecia um homem. Alto, muito alto, parado no meio da estrada, uns 20 metros atrás da gente. Ele não se mexia, só tava ali, parado. Que esse cara tá fazendo? Meu pai falou. Ninguém respondeu. A gente só ficou olhando. O homem continuava parado, completamente imóvel, como se fosse uma estátua. Apague a lanterna, minha mãe pediu. Apaga, pelo amor de Deus, meu pai apagou. Ficou tudo escuro de novo. Tenta ligar o carro, ela falou. Tenta de novo. Meu pai girou a chave. Nada. Tentou de novo. Nada. De novo. De novo. De novo. Nada. Não pega, ele quase gritou. Não tá pegando. E aí a gente ouviu passos, na estrada, vindo em direção à Kombi. Passos lentos, deliberados. Um passo, pausa, outro passo, pausa. Ele tá vindo pra cá, meu irmão falou, a voz tremendo. Fecha os olhos, e minha mãe mandou pra minha irmã. Fecha e não abre. Os passos continuavam, cada vez mais perto. Passo, pausa, passo, pausa. Meu pai tentou ligar o carro de novo. E de novo. E de novo. Nada. Os passos pararam. Do lado da Kombi. Do lado do motorista. A gente ouviu uma respiração pesada. Do lado de fora da porta. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. A gente só ficou ali, congelados. E aí, bateram no vidro. Toque, toque, toque. 3 batidas. Devagar. Minha mãe segurou a boca para não gritar. Toque, 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 de novo. Não olha, meu pai sussurrou. Ninguém olha. Mas, cara, eu não consegui. Eu olhei e tinha um rosto colado no vidro. Um rosto que não parecia humano. Tipo, era humano, mas ao mesmo tempo não era. A pele era pálida demais. Os olhos eram completamente pretos. Sem íris, sem nada. Só preto. E ele estava sorrindo. Um sorriso largo demais para ser normal. Eu fechei os olhos e abaixei a cabeça, meu corpo inteiro tremendo. Toque, toque, toque. Mais batidas. E aí, ele falou, preciso de ajuda. A voz era errada. Tipo, soava como várias vozes ao mesmo tempo, graves e agudas misturadas. Preciso de ajuda, repetiu. Ninguém respondeu. Abram a porta, por favor. Silêncio. Abram a porta. Dessa vez a voz saiu mais alta, muito mais alta, e tinha raiva nela. Minha irmã estava chorando baixinho. Meu irmão tinha as mãos sobre os ouvidos. Minha mãe rezava em voz baixa. E meu pai girou a chave de novo. E o motor pegou. Não sei como.
Não sei por quê, mas pegou. Ele engatou a primeira e acelerou. A Kombi saiu dali aos trancos, os pneus cantando no asfalto. Eu olhei para trás. A criatura, porque não era um homem, não era, tinha ficado parada no meio da estrada, nos observando partir. E ela continuava sorrindo. A gente dirigiu, sei lá, uns 40 minutos sem parar. Meu pai não diminuiu a velocidade nem uma vez. Ele só dirigia, olhando fixo para frente, as mãos apertadas no volante. Quando a gente finalmente viu as luzes da cidade, foi como voltar a respirar, sabe? A gente nunca mais falou sobre aquilo, tipo nunca. Chegamos em casa e todo mundo foi dormir. No dia seguinte, ninguém mencionou. Virou tipo um acordo silencioso. Mas cara, até hoje eu penso, o que era aquilo? Por que o carro não pegava? Por que não passava nenhum outro carro naquela estrada? E o pior mesmo é que uns anos depois, tipo em 2005 ou 2006, eu li uma notícia sobre aquela estrada, dizendo que várias pessoas tinham relatado encontros estranhos naquela região. Pessoas que apareciam do nada, pedindo ajuda, e que quando você parava, você não saía mais. Foram achados 3 carros abandonados naquela área, sem ninguém dentro, só os carros, com as chaves na ignição, as portas trancadas por dentro. Não acharam os motoristas, nunca. E eu fico pensando, se meu pai não tivesse conseguido ligar aquele carro naquela hora, a gente seria o 4º carro abandonado naquela estrada? Sei lá, cara. Sei lá mesmo. Eu nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais. E quando alguém fala de viajar pra praia, eu sempre sugiro outra rota. Porque, tipo, tem coisas que a gente não entende. E não precisa entender. Só precisa aceitar que existem e ficar bem longe delas. Aquela coisa, aquilo que bateu no nosso vidro, não era humano. Pode ter parecido. Pode ter falado como humano. Mas não era. E até hoje, juro por Deus, até hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo aquele sorriso. Aquele sorriso largo demais. E aqueles olhos completamente pretos me encarando através do vidro. A gente teve sorte naquela noite. Muita sorte. E eu nunca mais vou esquecer. Olha, meu nome é Rafael. Tenho 33 anos hoje. Mas isso que vou contar aconteceu quando eu tinha 17, lá em 2009. Na época eu estava no 2º ano do ensino médio e tinha acabado de começar a namorar a Camila. A gente estava junto fazia uns 2 meses só. Aquela fase inicial ainda, sabe? Então a Camila tinha um irmão mais velho, o Lucas, que devia ter uns 22, 23 anos. E o cara simplesmente não ia com a minha cara. Não sei se era porque eu era mais novo, se era porque ele achava que eu não era bom o suficiente para a irmã dele, sei lá. Mas ele sempre inventava umas coisas para me zoar, me provocar na frente dela. Isso foi num sábado à tarde. A gente estava na casa da Camila, eu, ela e o Lucas. A família dela morava num bairro meio afastado, aquelas casas antigas, ruas de paralelepípedo, essas coisas. E bem no final da rua deles tinha uma casa abandonada. Abandonada mesmo, daquelas que todo mundo comenta, todo mundo conhece, mas ninguém chega perto. A casa era grande, 2 andares, toda pintada de azul claro que já estava descascando. Os vidros das janelas estavam todos quebrados e tinha mato alto crescendo no quintal. O portão de ferro estava enferrujado e meio torto. A galera do bairro dizia que ninguém morava lá fazia uns 15, 20 anos. Então a gente estava lá conversando na varanda da casa da Camila, quando o Lucas virou para mim e falou: "E aí, Rafa? Aposto que você não tem coragem de entrar naquela casa velha ali." Eu dei risada meio sem jeito e falei: "Ah, mano, pra quê?" "Tô te desafiando", ele insistiu. "Entra lá, sobe no 2º andar, tira uma foto pra provar e volta. Simples." A Camila até tentou falar: "Ah, Lucas, para com isso." Mas ele continuou: "Que foi? Seu namoradinho é medroso?" E olha, eu tinha 17 anos, tava namorando a mina fazia 2 meses. Não tinha como eu falar não na frente dela. Ia ficar parecendo covarde demais.
Beleza, falei. Eu vou. A Camila ficou meio preocupada. Sério, não precisa ir não. Tranquilo, falei fingindo que tava de boa. É só uma casa velha. Mas por dentro eu já tava nervoso. Porque aquela casa tinha uma vibe ruim. Sempre teve. Desde pequeno, quando a gente passava ali de bicicleta, ninguém chegava muito perto. Enfim, lá fui eu. Eram umas 4:30 da tarde, o sol ainda estava alto, o que me deixava um pouco mais tranquilo. Atravessei a rua, passei pelo portão de ferro que rangeu alto quando abri. O barulho ecoou e me deu um arrepio. O quintal estava cheio de mato mesmo. Tinha uma trilha estreita até a porta da frente, como se alguém ainda passasse por ali de vez em quando. Cheguei na porta, era de madeira velha, meio podre embaixo, e estava entreaberta. Empurrei devagar. A porta gemeu e abriu. Lá dentro estava escuro, mais escuro do que eu esperava. As janelas deixavam entrar um pouco de luz, mas tinha muita poeira no ar. Aqueles raios de sol cortando a escuridão cheios de poeirinha voando. O cheiro era horrível, mofo misturado com, sei lá, algo azedo. Tampei o nariz com a camisa e entrei. A sala era grande e vazia. Não tinha móvel nenhum, só sujeira acumulada no chão. Papel de parede descascado nas paredes. No canto tinha um sofá velho todo rasgado, com a espuma para fora. Peguei o celular. Na época era aqueles tijolão ainda, câmera bem ruim, e liguei a luzinha dele para iluminar melhor. A escada ficava no fundo da casa. Madeira velha, alguns degraus quebrados. Só subir, tirar a foto e descer, pensei. Rapidinho. Comecei a subir. A escada rangia a cada passo. Um dos degraus cedeu um pouco e quase torci o pé, mas consegui me segurar no corrimão. Cheguei no segundo andar. Tinha um corredor comprido com várias portas. Algumas abertas, outras fechadas. O silêncio era pesado, daqueles que incomoda, sabe? Nenhum barulho de carro na rua, nada. Entrei no primeiro quarto que vi, vazio também. Só uma janela quebrada e mais poeira. Tirei a foto rápido. Clique. Pronto, pensei. Agora é só voltar. Foi quando ouvi um barulho vindo de um dos quartos do fundo do corredor. Como se algo tivesse caído. Parei. Escutei. Nada. Deve ter sido um rato, eu pensei. Ou o vento. Mas aí ouvi de novo. Passos. Passos arrastados no chão de madeira. Meu coração acelerou. Gelei ali no meio do corredor. Os passos continuavam. Lentos. Arrastados. Vindo na minha direção. Tem alguém aqui, pensei. Tem alguém nessa casa. Comecei a andar de volta para a escada. Devagar, tentando não fazer barulho. Os passos pararam. Silêncio. Continuei andando. Cheguei perto da escada. E aí ouvi a voz. Quem tá aí? Era uma voz de homem. Rouca. Grave. Congelei completamente. Eu sei que tem alguém aí. Cara, meu corpo inteiro tremeu. Virei para trás devagar. No final do corredor, saindo de um dos quartos, tinha uma figura. Um homem, alto, magro demais, roupas sujas, rasgadas. Ele começou a andar na minha direção. Não pensei duas vezes. Desci a escada correndo. Pulei os últimos degraus, atravessei a sala, passei pela porta. Ouvi a voz dele gritando lá de cima. Volta aqui! Corri pelo quintal, passei pelo portão, atravessei a rua sem olhar para os lados. A Camila e o Lucas estavam ainda na varanda. Quando me viram chegando correndo, os olhos deles arregalaram. O que aconteceu? Ela perguntou. Tem alguém lá dentro. Consegui falar, tentando recuperar o fôlego. Um cara. Ele me viu, ele gritou comigo. Como assim tem alguém? O Lucas falou. Aquela casa tá abandonada. Eu sei o que eu vi, falei. Tem um cara lá. Sério. A Camila ficou pálida. O Lucas ficou meio sem graça. No dia seguinte eu contei pro meu pai. Ele ligou pra polícia. Quando os policiais foram verificar, acharam sinais de que alguém realmente estava morando lá. Tinha colchão velho num dos quartos, latas de comida vazias, essas coisas. Mas não acharam ninguém. O cara deve ter ido embora depois que me viu.
Descobriram depois que era um morador de rua que usava a casa para dormir. Não era nada paranormal, não era fantasma. Era só um cara desesperado procurando um lugar para ficar. Mas, cara, até hoje, quando eu lembro daquela voz no escuro, daqueles passos arrastados, eu fico arrepiado. E o pior, o Lucas nunca mais me provocou. Acho que ele ficou com peso na consciência de ter me mandado entrar lá. Eu e a Camila terminamos uns meses depois. Mas essa história eu nunca vou esquecer. Porque, podia ter dado muito errado. O cara podia ter sido violento, podia ter me atacado. Eu tive sorte de conseguir correr. Até hoje eu não entro em casa abandonada, nem se me pagarem. Porque você nunca sabe o que tem lá dentro. E às vezes não é fantasma que você precisa ter medo. É gente mesmo.